Você alguma vez já se perguntou quanto custa, afinal, viver aqui na Europa, na Alemanha ou em outro país qualquer aqui do continente? Qual é o custo de vida, afinal, aqui? Vale a pena mesmo viver aqui? Em comparação com o salário, com o que a gente recebe aqui de proventos do nosso trabalho, vale a pena? É vantajoso? O vídeo de hoje, obviamente, ele não responde totalmente essa questão, porque a questão do custo de vida está muito ligado ao padrão de consumo, ao estilo de vida de cada um, obviamente. E muito depende também do lugar que você escolhe viver aqui na Europa, independente do país ou da cidade, região. Mas eu acredito que o que nós vamos mostrar para vocês dá uma boa base, ele ajuda bastante a refletir e a entender como funciona, né? E como você pode se preparar, principalmente se você pensa em determinado momento da tua vida migrar aqui para o velho continente. E já aproveita aí, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para continuar acompanhando os nossos conteúdos aqui e dar uma força pra gente aqui, ajudar a fortalecer o canal. Vai um chimarrão? Enquanto a gente conta aqui para vocês, né, a gente vai sorvendo o nosso mate amargo. Para quem não conhece, esse é o famoso chimarrão, é uma bebida muito comum no sul do país. Né? Nós dois nascemos no estado do Paraná e depois, na juventude, a gente migrou para Santa Catarina, mais precisamente para Joinville. Então a gente viveu a nossa vida toda aí no sul do Brasil, né? Então cultivou o hábito desde da nossa casa, né? Desde a casa dos pais, de tomar o chimarrão, não é diferente, a gente trouxe isso para cá. É, a dificuldade aqui às vezes é encontrar a erva, né? Porque a erva mate aqui é um produto bem exótico, né? Obviamente que os europeus não têm o costume de consumir. Então a gente, por exemplo, tem dificuldade de encontrar em lojas físicas. Existe aqui nas lojas de chás, especiarias e tal, você encontra até aquela erva uruguaia, né? Argentina, né? Argentina, Argentina. que é mais pro tererê, né? Aquele É uma mate erva mais gelado. grossa, né? Uma moagem grossa, né? Para esse chimarrão montado, assim como os gaúchos tomam, essa erva é mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. A gente compra pela internet, né? Pela Amazon, e o custo dela tá salgadinho, né? Varia entre 12 e 14 reais o quilo da erva. Isso explica o tamanho da cuia, porque normalmente o gaúcho tradicional, ele tem uma cuia grande, pomposa, né? A gente tem uma cuia pequenininha, mas é para evitar reduzir realmente o custo, né? Porque a erva aqui no velho mundo, ela é cara, né? O custo dela é bem caro. Mas ok, vamos ao que interessa, né? Vamos aí aos custos de vida aqui na Alemanha. E vamos começar pelo principal, pelo maior custo, que você já deve imaginar, obviamente, é o custo do aluguel. Pagar aluguel aqui, e eu acho que isso é em qualquer país ou região da Europa, é o custo sempre mais alto, é o que mais pesa no nosso bolso. Não é diferente para nós, né? Hoje aqui, nós pagamos mensalmente o valor de 954 euros e 50 centavos. Lembrando que esse é o aluguel VAR, quente, né? Porque ele já está incluído aí os custos adicionais de água, de aquecimento, né? Água fria e água quente e aquecimento. Então a gente não tem custo adicional com isso. Né? Então, mas esse é o custo, 954 euros e 50 centavos. Isso, né, varia bastante do padrão do apartamento, da região que você vai morar. Tudo isso vai variar muito no valor do aluguel. Então, não dá para dizer assim, Leipzig toda vai custar mais ou menos isso de aluguel. Não, não. Vai variar bastante, vai ter menor, vai ter maior, é bem variável. Isso tudo depende, como em qualquer lugar do mundo também, né? Depende da localização da cidade, o tamanho do imóvel, a condição do imóvel, tudo, né? Tudo isso vai implicar no valor do aluguel. Você encontra imóveis mais baratos aqui na cidade? Obviamente que encontra, né? Principalmente se você for para bairros um pouco mais retirados do centro, você vai encontrar bons apartamentos aí por quase a metade do preço que nós pagamos, né? Mas então é uma opção de vida que você faz, né? Morar um pouco mais longe do centro, um apartamento menor, né? Talvez não tão funcional, às vezes um prédio mais antigo, enfim, tudo isso vai implicar no valor do custo do aluguel. Nós vivemos aqui a pouco mais de 3 quilômetros do centro da cidade, então é relativamente perto do centro, é um bairro
bem movimentado, bem conhecido aqui, né? Tem uma vida cultural bem agitada. Tem todos os comércios que você imaginar tem aqui na nossa rua, na nossa região. É bem servida de transporte público e o apartamento é grande. Nós temos um apartamento de 86 metros quadrados, né, que atende perfeitamente às nossas necessidades. Né? Minha, da Silmara e da nossa filha Isadora, que mora conosco. E o próximo item que a gente vai abordar sobre o custo de vida aqui na Europa é sobre o custo da alimentação. Né? Como a gente já falou anteriormente no vídeo, nós somos em 3 pessoas adultas aqui que moramos aqui, né? O nosso custo de alimentação, uma média mensal, claro que tem meses que vai dar um pouco a mais, pode ter meses que dá um pouco a menos, então uma média mais ou menos. A gente gasta em torno de 600 euros por mês com alimentação. Isso inclui supermercado, né, verdureira, tudo que a gente consome com alimentação, bebidas, né? A gente sabe que, que a gente consome um pouco mais, uma cervejinha e tal, né? Mas o custo da alimentação aqui ele é relativamente baixo comparando com o Brasil, né? No Brasil a gente gastava, não lembro mais, mas com certeza mais que o dobro disso, né? Para uma família de 4 pessoas, né? A gente tinha vale alimentação, né? Pela prefeitura onde a gente trabalhava. Nós dois recebíamos o vale alimentação. E o vale alimentação nosso, os dois somados, eu lembro que ele não cobria 1/3 de toda a despesa que a gente tinha com alimentação lá aí no Brasil. Então, como a Silmara deixou bem claro, né? Aqui, quando a gente fala alimentação, é todo o custo do mercado, tá tudo incluído aqui. Produto né? de limpeza, de higiene, Tudo. Inclusive a cervejinha, o vinho, né? A bebidinha que a gente consome também. Então tá tudo incluído. A gente não tem nenhum tipo outra despesa adicional, né? Despesa fora isso. Tá tudo englobado em torno de 600 euros. Então lembrando também, né? Esse também é um custo que varia muito do estilo de vida de cada pessoa, né, gente? Então, por exemplo, você pode ir no mercado aqui na Alemanha e escolher comprar os produtos da marca do mercado, que são mais baratos. Chamada marca branca, né? E que são produtos de excelente qualidade. E a gente faz muito isso, né? Não são todos, mas muitos dos produtos que a gente consome são da marca do mercado. Sim. E que são bem mais baratos. Ou você pode escolher comprar as marcas mais tradicionais, né? As marcas aí com mais propaganda e pagar um custo maior. Então isso vai muito do teu estilo de vida, né? Do tipo de comida que você come, né? Se você, por exemplo, é vegano, vegetariano, obviamente que isso vai ter um impacto também na tua vida. Ou pessoas que precisam, de repente, comprar produtos aí livres de glúten e tal, né? A gente sabe que essas coisas impactam um pouco no custo de vida, né? Mas o nosso, então, em torno de 600 euros para 3 pessoas por mês. Claro que, né, se você optar por comer muito na rua, comer muito fora, fazer muito lanche fora, vai ter um impacto maior também, né? A gente já não tinha esse hábito no Brasil e aqui, obviamente, a gente também não tenta de ficar fazendo o tempo todo refeições fora. Não que a gente não saia para fazer um lanche, para fazer alguma coisa, claro que sim, né? Mas não é com uma frequência de quase que diária ou tem que ser 2, 3 vezes por semana, né? Não é. Não é. A maior parte das nossas refeições a gente faz em casa, né? A gente faz mesmo em casa. Então, com isso, nós matamos os 2 itens mais caros do nosso orçamento, né? Aluguel e alimentação. É o que mais pesa no custo de vida aqui. E agora nós vamos para os demais itens, né? Não necessariamente numa ordem agora de valores, mas os outros itens aqui do nosso orçamento. O próximo é a energia elétrica, né? Lembrando que aqui o chuveiro, a água quente na cozinha, por exemplo, elas não compõem o custo da energia elétrica. Tem água quente na torneira do banheiro também, né? Sim, água quente na pia do banheiro, água quente no chuveiro, água quente na cozinha. Isso já é de praxe, já é padrão. E essa água quente, você já está pagando no Nebenkosten, né, que é o custo lá embutido no aluguel, que a gente paga já embutido no aluguel. Então não tem nada a ver com a energia elétrica, né? O Heizung, que é o aquecimento no inverno, também é à parte, né? Ele é calculado à parte e a gente paga embutido no aluguel. Então aqui a energia, nós estamos falando aqui da iluminação da casa, as lâmpadas, os eletrodomésticos, geladeira, freezer, né? Enfim, todos os equipamentos de televisão, aparelho de som, tudo que for eletrônico, elétrico que a gente utiliza aqui. E aqui é curioso, né?
porque é um negócio que chamou muito a atenção, porque é muito maluco isso, né? Aqui começa que quando você aluga o apartamento, você tem que contratar a energia. E aí você vai fazer uma pesquisa e tem N empresas, deve ter umas 20 pelo menos que atuam só aqui na nossa cidade. E você vai ali e opta, né? Analisa preço, avalia as avaliações também que você vê na internet e tal, e você opta por uma determinada empresa. Então nós fizemos a opção de uma empresa, contratamos ela, e você faz tudo isso online no site da própria empresa, e ali quando você fornece os dados do imóvel, o tamanho do apartamento e quantas pessoas vivem no apartamento, vão viver no apartamento, o sistema já calcula pelo preço do metro cúbico, lá, ou do quilowatt de energia que é ofertado, e ela já te dá o valor aproximado da fatura mensal. Então você confirma e você passa a pagar aquele valor. Você pode optar por transferir todo mês para a empresa, mas o valor é fixo, né? Então, digamos, quando nós contratamos, o valor estava em torno de 76 euros, se eu não me engano, o orçamento tinha ficado em 76 euros mensais. Então eu pagava mensalmente 76 euros para a companhia. E o que acontece aqui na Alemanha? Você então paga, uma vez que você fixou o valor com a empresa, você paga ao longo do ano esse valor fixo. E uma vez por ano, a empresa passa e faz a medição do teu relógio. E aí ela faz o ajuste da tua fatura. Se constatar que você consumiu mais do que aquilo que você contratou, ela vai emitir uma fatura adicional e você vai ter que pagar a diferença. Se você consumiu menos do que você contratou, você recebe dinheiro de volta. Bom, eu sempre estava bastante preocupado com isso, né? Porque a gente ouvia relatos aí de pessoas que são surpreendidas, né? Com faturas aí de 400, 500 euros, tem que pagar, né? Às vezes mais de 1.000, é verdade. A gente viu aqui em grupos de brasileiros aqui que foram surpreendidos com valores altíssimos. E para minha surpresa, né? A gente recebeu um e-mail da companhia dizendo, olha, vocês estão pagando, tudo bem detalhadinho, vocês estão pagando tanto por mês, o consumo de vocês foi tanto, existe um subsídio do governo que está sendo pago de tanto, e você tem direito a uma restituição. Então nós recebemos um valor, e inicialmente foi em torno de 250 euros, se eu não me engano, nós recebemos de volta, eles creditaram na nossa conta o valor, e aí eles reajustaram para baixo. Fizeram um ajuste, né? Ajustaram, né, o valor da tarifa. Antes a gente pagava 76, eles já ajustaram para 41 euros por mês, a partir dali. E aí nós pagamos mais alguns meses, 41 euros todo mês, e daqui a pouco a gente recebeu mais um e-mail deles, olha, refizemos o cálculo aqui, vocês continuam pagando um pouquinho a mais. E nós recebemos aí mais um valor, 50, 60 euros de crédito na nossa conta corrente, na conta bancária. Então, é bem maluco o sistema, né? Mas então, a grosso modo, né, quanto custa hoje? A gente continua pagando o valor de 41 euros. Então, para efeito de cálculo, né, o custo de energia elétrica para nós, 41 euros por mês. Outro custo que a gente tem aqui, que a gente não tinha no Brasil, e eu não sei se existe essa modalidade no Brasil, é um seguro de responsabilidade civil, né? Ele não é obrigatório, óbvio, mas não, você pode optar por não fazer, mas o custo dele é bem baixo e é bem interessante você ter um seguro semelhante, né? Um seguro desse tipo, né? Alguns proprietários de imóveis, no ato do aluguel, eles exigem. Por quê? Porque esse seguro, ele cobre se tiver algum problema no apartamento, alguma avaria, ou digamos que aconteça algum vazamento. A gente mora aqui no Dark Shows, que é o último apartamento. Se acontecer, digamos, algum tipo de vazamento no nosso apartamento e afetar o nosso vizinho de baixo. Que for culpa nossa, né? Exato. A gente deixou uma torneira aberta, por exemplo, e, enfim, transbordou. E aí, esse seguro, ele vai cobrir esse reparo possível, que tiver que fazer alguma coisa assim. E o custo dele é baixo, então compensa. Hoje, nós pagamos em torno de 16 euros por mês, né? A gente não paga ele mensalmente, né? A gente fez a opção de pagar ele a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses, debita na conta corrente o valor de 3 vezes 16 euros, né? Mas ele não é só para esse tipo de coisa. Se eu estiver na rua e causar algum tipo de acidente, alguma coisa, eu posso acionar esse seguro para cobrir as despesas. Nós não temos nenhum animal, né, de estimação aqui,
Mas caso a gente tivesse algum animalzinho de estimação, digamos um cachorro, né? Estivesse andando na rua aí e o nosso cachorro atacasse alguém. Esse seguro serve para isso também, para a gente acionar o seguro e cobrir as despesas de hospital ou coisa assim que precisasse, né? Eu lembro que no Brasil, muitas vezes ele vinha casado para quem tinha carro, né? E fazia o seguro para o carro. Esse seguro de responsabilidade civil ele vinha casado, mas ele estava especificamente linkado com o carro, né? Exato. Se tu atropelasse alguém, batesse em alguém, então para cobrir os danos de terceiros, né? Mas aquilo é bem abrangente, como a senhora disse, é um seguro bem abrangente e ele vale a pena porque é um prêmio alto, o prêmio nosso é de mais de 2 milhões de euros, ou seja, né, ele cobre um estrago bem considerável. E ele é esse valor único, e ele cobre tanto a minha responsabilidade, quanto a da Silmara, quanto a da Isadora, e do nosso filho Eduardo, que nem mora com a gente. Mas quando a gente contratou, o Eduardo morava lá em Aachen, né, em outra cidade, lá no outro lado do país, e ele não tinha esse seguro, não é? Ninguém exigiu esse seguro dele lá, mas a gente optou por incluí-lo também na pólice, para que ele tivesse também essa proteção. Então é um seguro bastante importante e, aliás, fica a dica, né, para quem de repente está morando já aqui na Alemanha ou está vindo para cá, é um seguro que vale a pena. Ele, como a senhora disse, ele não é caro, ele é barato, mas ele pode te livrar de um monte de dor de cabeça aí, caso aconteça, né? Esperamos sempre que não, né? Mas caso aconteça algum infortúnio aí. Outro custo que a gente tem é o custo de internet. A internet aqui para nossa casa, o Wi-Fi de casa. Nós gastamos hoje uma fatura exatamente de R$ 49,99 €. Vamos arredondar isso para 50 euros por mês. A observação que a gente faz aqui é a decepção, né, com a internet, essa internet de casa. Né? A gente já sabia disso, né, antes Já. de vir para cá. Né? A Alemanha tem um problema com isso, ela demorou para se informatizar, né, para investir pesado nisso. E embora aqui na rua ou na cidade o sistema todo hoje é com fibra ótica também, como aí no Brasil, mas o problema é os prédios. Né? Esse prédio nosso aqui, por exemplo, ele é do final do século XIX, então a fiação, o cabeamento aqui é tudo antigo, isso nunca foi substituído. Né? Seria um custo do proprietário, os proprietários não investem nisso. Então, por mais que chegue uma internet de boa qualidade lá da rua, mas ele se perde aqui até chegar no apartamento. Então, e o nosso aqui, ele foi vendido para nós, né, como sendo uma internet de 1.000 megabytes, é isso? 1.000 megas de internet. Mas olha, a gente tinha uma de 400, eu acho, no Brasil, que era Excelente. muito melhor do que a que a gente tem aqui. Ela é ruinzinha, fraquinha. E além da internet de casa, né? A gente não tem telefone fixo em casa, né? Que não tínhamos no Brasil e obviamente não temos aqui. Tem o custo dos celulares, né? Nós temos 3 planos de celular, não são planos pré-pagos, são planos pós-pagos. O meu, do Urich e da Isadora, com uma quantidade X de internet por mês, quantidade de ligações. Acho que, se eu não me engano, as ligações A ligação são é ilimitada. ilimitado, né? Inclusive limitada dentro da zona da União Europeia, dentro da zona do euro, não só da zona do euro, da União Europeia toda, né? Não existe o roaming, né? Dentro da União É Europeia. unificado, né? E o custo dos 3 planos de celular nossos aqui também fica na casa dos 50 euros por mês. Então, a gente, mesmo que a gente viaje, vá para outras cidades e coisa, então não tem um custo extra de roaming, essas coisas assim. Os celulares funcionam perfeitamente, a internet funciona normalmente e supre as nossas necessidades, né? Não são os planos maiores, também não são os menores, mas supre perfeitamente a nossa necessidade com a questão de ter o celular funcionando perfeitamente na rua, com internet, com ligação, com tudo, né? E diferente da internet de casa, né? Esse é um serviço bom, né? É muito bom. Né? A gente tem 5G em todos os lugares aqui, né, funcionando perfeitamente. Outra despesa da nossa lista é algo também muito curiosa, né? Eu não sei em que outro país, se existe em outro país, mas aqui na Alemanha é obrigatório, que é o imposto de rádio e televisão. Né? Então nós não existe aqui na Alemanha o serviço gratuito de TV aberta, rádio e TV aberta como no Brasil. Não. Existem as emissoras públicas, né, tanto de rádio como de TV, mas para elas funcionarem, para elas te fornecerem o sinal,
todos precisam pagar o imposto. E não tem como fugir, independente se você assiste TV, se você ouve rádio, não importa. É um imposto que você não foge. E quando você faz o registro na cidade já, automaticamente, alguns dias depois, você recebe a carta fazendo a cobrança do imposto. Então, é claro, ele não é por pessoa, ele é calculado por imóvel, então a gente paga uma vez só, né? Por exemplo, pagar no meu nome, e a Silmara e a Isadora não precisam pagar, obviamente, né? Mas cada imóvel, cada unidade locada precisa pagar o imposto. E o valor dele também varia conforme o tamanho do imóvel. Então pressupõe-se, né, que no imóvel de X metros quadrados possa viver mais ou menos pessoas. Então não é o mesmo valor por imóvel. E hoje a gente paga anualmente um valor de em torno de 240 euros. A gente fez a opção de pagar isso em 2 vezes, a gente paga semestralmente, então a gente paga 120 euros lá no mês de janeiro e 120 euros agora vamos pagar em julho, no início de julho. Então se dividir por mês, ele dá um custo mensal aí de 20 euros esse imposto. É um imposto obrigatório, infelizmente não tem como fugir dele. Curioso, né? Diferente, eu nunca tinha visto. A gente não assiste a TV aberta aqui e raramente ouvimos rádio, né? Mas uma vantagem que eu percebi é que como as empresas, elas são praticamente todas públicas, elas recebem, então, são financiadas por esse valor do imposto, elas praticamente não têm propaganda. Então, quando você ouve a rádio, por exemplo, é bem bacana, porque toca muita música, ou tem lá uma discussão específica do programa, do momento, mas quase não tem propaganda, né? Diferente no Brasil, que a TV e rádio aberta, né? A gente consome mais propaganda do que algum conteúdo especificamente. Como a gente já falou em outros vídeos, a gente não tem carro aqui na Alemanha, a gente usa exclusivamente o transporte público. E, obviamente, isso também tem um custo, né? Um custo mensal para a gente. Mas ele é um custo fixo. Aqui agora foi ano passado, que ano que foi? Em maio, a partir de maio de 2023, passou a vigorar o Deutschland Ticket. Exato. Então, a gente fez o Deutschland Ticket para nós 3, né? Cada um custa R$ 49,90. Perdão, 49, Silmara. 49. Ai, na minha cara. Não tenho 90, é 49. Então, a gente paga 49 euros por mês para cada um, mas a gente acessa todo o transporte público, menos os trens rápidos, né, que são os trens de longa distância, mas se não o tram, o ônibus, os trens regionais, qualquer um deles sem nenhum custo adicional. Então, a gente paga esse valor fixo e usa quanto quiser, quantas vezes quiser em todo o transporte. Então, literalmente, você pode aqui atravessar o país, viajar pela Alemanha inteirinha. A gente já fez isso, né? A gente já fez isso, sem qualquer custo adicional, né? Você pode ir para Berlim, por exemplo, na capital, e utilizar o sistema de metrô, né? Metrô, o ônibus, o trem, enfim, todo o sistema de transporte público que existir, você pode utilizar sem pagar qualquer custo adicional. Então, ele não está vinculado, não tem um limite de uso. Né? Não. Então a gente usa tanto para trabalhar quanto para passear, para viajar, sempre pagando 49 euros por pessoa por mês. Isso dá um custo de 147 euros por mês no nosso orçamento. E o último item da nossa lista é farmácia. Eu sei, né, que esse não é um índice ou um valor que vai aparecer no orçamento de cada família. Né? As famílias mais jovens geralmente não têm essa despesa já planilhada. Mas a gente, lembrando, né, a gente tem mais de 40 anos de idade, né, a minha família, meus pais, tanto o pai quanto a mãe, os meus avós, todos eles tinham problema com pressão alta, né? Então eu herdei, isso é hereditário, então já faz alguns anos que eu preciso tomar um medicamento mensal, ou diário, né? Eu compro, contínuo, no né? Brasil eu comprava mensalmente, né? Mas eu preciso tomar continuamente todo dia. A Silmara agora também, né? Desde um tempo para cá também precisa tomar um remédio para pressão alta, o controle da pressão sanguínea. Então isso desde o Brasil, a gente continua tomando o mesmo remédio aqui. A diferença é que aqui a gente não compra por mensal. mês, né? Aqui a receita ela é para
para 3 meses, e a gente compra o remédio, ele já vem numa dose maior ou em quantidade maior que Sim. dura 3 meses, né? Isso facilita bastante a vida, né? Em outro vídeo a gente explicou, acho que, né? Inclusive a burocracia é bem menor, a gente não precisa ficar indo lá pegando fila para renovar A a receita, receita né? nem nada, a gente pede pelo WhatsApp e hoje em dia nem precisa mais da receita física, né? Só vai com o cartão do plano de saúde direto na farmácia e compra. Mas isso nos dá um custo aí de 20 euros por mês com farmácia, né? Que a gente tem. Bom, gente, é claro que a gente tem outras despesas, né? Que a gente prefere não planilhar, porque isso são de fato questões que são muito pessoais. Né? Por exemplo, você pegar falar de despesas com lazer. Como é que você planilha isso, né? Porque depende, né? Depende. Tem gente que gosta de frequentar museus, né? Exposições de arte, enfim. Tem gente que gosta de ir para balada, né? Tem gente que não sai para lugar nenhum, que vai ficar intocado dentro de casa. Tem gente que gosta de ir para o barzinho, enfim. Então isso é difícil de planilhar, a gente não vai listar isso porque isso é um item muito pessoal, né? Então você tem que se descobrir e tal. Mas em média, se você tiver uma ideia, quanto custa, por exemplo, o transporte, por exemplo, a gente já deixou claro, não tem custo para a gente sair para se divertir. Mas, por exemplo, se quiser visitar um bom museu, né, uma boa exposição, em média você vai gastar aqui 10 euros por pessoa, né? Sim. Para um ingresso, né? Para um bom ingresso, para uma boa exposição. Tem alguma coisa que é mais caro, mas tem coisas muito mais baratas, inclusive. Agora, aqui na cidade, por exemplo, muitos museus que são de responsabilidade da cidade de Leipzig, eles passaram, a partir desse ano, eles passaram a ser gratuitos. Você não precisa mais pagar ingresso. A gente só paga mais ingresso para os museus que são de responsabilidade do Estado, Estado Saxônia ou Estado Alemanha, né, o Estado ente federativo, ou outros que são privados mesmo, né? Aí você paga exposições privadas e tal. Mas aqueles que são da cidade eles passaram a ser gratuitos. Então não é uma coisa cara para se fazer aqui na Europa, né? Então vai depender muito. Ah, você quer ir num show, por exemplo. Depende Sim. do show, né? Se é uma banda de renome internacional, aí óbvio, né? Você pode ter um custo aí mais elevado. Na semana passada estava aí André Rieu, né? Com a sua orquestra. O ingresso mais barato, 73 euros por pessoa. Um ingresso no estádio. Depende, né? Se for na Bundesliga ou em outra liga nacional, você vai comprar aí, sei lá, por 20 euros, um preço médio, no ingresso no estádio. Mas se você quiser ir agora, no período da Eurocopa, né, não sai por menos de 100 euros cada ingresso. Então tudo é muito variável, tudo é muito relativo, né, depende do teu gosto, depende do mês que você vai sair, tem mês que você também não sai, né, que você não está afim. Então é difícil planilhar, a gente prefere não passar um valor fixo aqui para vocês. Mesmo porque o objetivo do vídeo é mostrar assim o essencial, o que você precisa fazer para Para morar viver, aqui, né? para viver aqui, né? Esse é o objetivo do vídeo, né? Então, claro que sempre tem os extras, né? De lazer, de cultura, do que você quiser fazer a mais, Ou né? roupa também, né? Tem esse Exato, detalhe, né? A exato, gente também né? não citou isso, né? Até porque nós não compramos roupa, calçado todo mês. Não. Então, A gente é muito básico em relação a isso, é, né? E mesmo porque aqui também, roupa e calçado também são itens bem acessíveis, bem baratos. Óbvio que tem as lojas de grife, lojas caras, como em qualquer lugar do mundo, né? E tem as lojas mais populares, mais básicas, em que a roupa é de qualidade, o calçado é de qualidade. Então, esses itens que não é coisas que a gente consome mensalmente. O que a gente tentou elencar no vídeo, né? Que é o objetivo do vídeo, itens essenciais e mensais que a gente tem o custo mensal disso, né? E aí, você acompanhou e foi somando os valores aí que a gente foi falando, que a gente gastou mensalmente? O total desse, lembrando novamente, né? Que é o principal, digamos assim, mensal, né? O custo hoje nosso fica em 1.898 euros e 50 cents. e aí, o que você achou da nossa planilha, do nosso orçamento? Comenta aí, deixa nos comentários. Faltou alguma coisa, algum detalhe que de repente passou desapercebido e você gostaria que a gente aprofundasse? Ou alguma Comenta aí. curiosidade específica, né? Sobre alguma Um coisa. detalhe, né, Silmara? A gente falou do custo, né?
Mas eu acho que é importante já citar, pelo menos por alto, né? Quanto se ganha aqui na Alemanha? Dá para viver, por exemplo, com um salário mínimo, em tese, daria para viver aqui e pagar esse custo de vida todo? Né? Essa é a grande diferença, eu acho que da Alemanha, inclusive em comparação com outros países, gente, né? Porque a gente tem assistido muito, procurado se informar bastante, a gente vê, por exemplo, o estilo de vida e o custo de vida dos brasileiros em Portugal. E chocou bastante a gente quando a gente se deparou com aquilo, né? É verdade. Porque o salário mínimo é baixíssimo e o custo é altíssimo de vida, né? Os custos de aluguel e tal são iguais ou maiores do que os nossos aqui na Alemanha. A diferença é que o salário aqui na Alemanha é muito maior, né? Pra vocês terem uma ideia, hoje o salário mínimo oficial na Alemanha são 12,40 € por hora. Sim, o salário aqui é por hora, não é por mês, né, ou por semana. Porque aqui existe uma liberdade de você trabalhar, uma grande flexibilidade da jornada de trabalho. Né? E geralmente isso fica a cargo do trabalhador. As empresas, óbvio que elas querem que você trabalhe o maior número possível de horas, mas se você quiser trabalhar 10 horas por semana, 15, 20, 30, 35, 39, tudo é possível. Então, tudo vai da negociação e da tua disponibilidade, da tua vontade. Né? Inclusive, se você procurar na internet, vai ter muita matéria, inclusive dos veículos oficiais aqui da Alemanha, da Deutsche Welle, por exemplo, abordando essa questão. Né? Porque os alemães em si, eles querem cada vez trabalhar menos. Então, o alemão nativo, ele dificilmente se sujeita a jornadas de 40 horas semanais mais. É muito difícil pegar um alemão nessa jornada. Ninguém mais quer trabalhar 40 horas por semana. Então, o alemão, ele trabalha 30, 35. Vocês terem uma ideia, na indústria, o ramo metalúrgico fez um acordo nacional, isso já há alguns anos, em todo o ramo metalúrgico, na cadeia metalúrgica, na Alemanha inteira, nenhum operário trabalha mais de 35 horas semanais. Né? Então isso é uma conquista nacional deles. Mas isso em todas as categorias você percebe. Por exemplo, onde eu trabalho, eu sou um dos que mais trabalham na minha área aqui e dentro da minha empresa também. Eu trabalho 40 horas semanais. Mas os meus colegas, 98% deles trabalham jornadas aí de 30, no máximo 32 a 35 horas. Né? E as pessoas não querem mais trabalhar além disso. Então, mas a grosso modo, 12,50 € por hora, né? Esse é o salário mínimo. Então depende de quantas horas tu trabalha e depende do valor da tua hora, né? Porque isso é salário mínimo. E, na verdade, pouca gente trabalha pelo salário mínimo, né? A esmagadora maioria dos trabalhadores aqui na Alemanha ganham mais do que o salário mínimo. Mas se você trabalhar só pelo salário mínimo, 12,50 € numa jornada de 40 horas por semana, você vai ganhar mais de 2.000 € por mês. Mais de 2.000 € por mês. Né? Claro, valor bruto, né? Valor bruto, claro. Né? Então, para você perceber que é possível, sim, né, você viver com qualidade, sem precisar ir apertar o cinto todo mês, né, ou se endividar, enfim, né, passar grandes apertos, mesmo ganhando o salário mínimo. E se você tiver na família aí mais uma pessoa trabalhando, né, o casal, por exemplo, trabalhando, obviamente fica muito mais tranquilo ainda o teu estilo de vida. E assim a gente chegou ao fim de mais um vídeo informativo, né? Mais um vídeo informativo, mas assim como esse tipo de vídeo informativo foi bem importante pra gente, antes da gente vir para cá, né? Pra gente saber exatamente aonde a gente estava se metendo, né? Eu acho que pode ser importante também, pode ser interessante para outras pessoas, né? Que estejam talvez planejando fazer essa mudança, mas estão buscando informações para ver como é que realmente funciona, né? Então, a gente quer tentar ajudar algumas pessoas também, né? Se possível. Então, por isso, não seja egoísta, né? Passe esse vídeo para frente, né? Manda para os teus amigos, manda para os teus familiares e indica o canal, pede para o pessoal se inscrever aqui para não perder nenhum conteúdo, né? Nenhum vídeo nosso. Continue aqui com a gente. Até um próximo vídeo. Até, gente. Tschüss.